Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Raíssa Plasto. Eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Histórias de Crimes Reais. Antes de começar o vídeo, por favor, deixem um like, comentem. Se tiverem alguma crítica, obviamente construtiva, deixem aqui embaixo. E também compartilhem o vídeo aí com alguém que gosta desse mundinho True Crime. Mas sem mais delongas, vamos pro conteúdo. Dia 7 de dezembro de 1987 começou como mais um dia normal, um dia comum, corriqueiro, na vida dos passageiros e também da tripulação do voo 1771 da Pacific Southwest Airlines. O voo 1771 ele seria um voo comercial regular com 43 passageiros, programado para sair do aeroporto internacional de Los Angeles, na Califórnia, para o aeroporto internacional de São Francisco, também na Califórnia. O modelo da aeronave utilizada no dia seria a British Aerospace 146 de fabricação britânica. E um pouco sobre a PSA, que foi uma companhia aérea dos Estados Unidos sediada na cidade de San Diego, na Califórnia, e que operou entre o ano de 1949 até o ano de 1987, quando foi incorporada a US Air. US Air, só a título de curiosidade, viria a ser a American Airlines no ano de 2015. Aí a PSA, em sua duração ali, né, de 49 até mais ou menos 88, 87, 88, contava com uma frota de 71 aviões que atendiam cerca de 31 destinos ali nos Estados Unidos. Voltando para o dia 7 de dezembro de 1987, dentre esses 43 passageiros, né, do voo 1771, 5 eram parte da tripulação, sendo eles o capitão Greg N. Lindamont, de 43 anos, de Julian, na Califórnia, que era um piloto muito experiente e veterano, com cerca de 14 anos na PSA, e que tinha registrado 11.000 horas no ar, incluindo 1.500 horas no modelo de avião ali do voo 1771. O primeiro oficial, James Howard Nunn, de 48 anos, de Upland, também na Califórnia, que voava com a PSA desde março e registrou 12.000 horas de voo, das quais 300 horas eram a bordo do modelo BA-146. A comissária de bordo Debbie Nielsen Neal, 37 anos, de São José, na Califórnia, que era funcionária da PSA há cerca de 17 anos. A comissária de bordo Deborah Watterson Vuilstek, de 32 anos, de Redding, Connecticut, era funcionária da PSA já há 10 anos. E por fim, a comissária de bordo em treinamento Julie Gottesman, de 20 anos, de Verdale, Washington, que tinha sido recém-contratada ali em novembro de 1977, ou seja, no mês anterior. E, gente, esse voo era um voo muito comum, né? Um voo comercial ali, simples, uma rota muito simples. E o planejado era que o voo ele saísse ali de Los Angeles por volta das 3h30 da tarde e chegasse em São Francisco, né, no aeroporto de São Francisco, também na Califórnia, cerca ali de 4h43 da tarde. Então, seria um voo ali de um pouco mais de 1 hora e 10 minutos de duração. A partir daqui, os eventos eles foram mais ou menos esclarecido, assim, a gente não tem como ter 100% certeza em tudo, até porque tudo que a gente sabe depende do FBI, que depende das informações ali da caixa preta do avião. Lembrando que tudo isso aconteceu em 1987 e que, embora a aviação já, né, fosse modernizada e tudo mais, a gente não tinha o mesmo aparato ali de segurança, o mesmo aparato de captura de voz que a gente teve, né, ali depois do 11 de setembro, que foi quando de fato a aviação teve que se modernizar ali na força da obrigação. Mas a gente tem informações ali até completinhas e que dá pra gente entender muito bem como tudo aconteceu durante esse voo. Basicamente, o que o FBI conta pra gente é que cerca de depois de 40 minutos de voo, o capitão ali do avião, Lindamont, ele entra em contato com a torre de controle e ele pede ajuda porque aparentemente foi-se escutado cerca de 2 tiros ali no avião. Obviamente, esse primeiro contato faz com que o controlador de voo fique um pouco chocado, porque, gente, não é comum você ouvir tiros dentro de um avião, ainda mais na década de 80, antes do 11 de setembro. Então, obviamente, que teve aquele choque inicial e houve algum tipo de conversa ali, interação, para que o controlador de voo entendesse melhor o que estava acontecendo. Só que, gente, infelizmente, cerca de 2 minutos depois desse primeiro contato, a aeronave acaba caindo em um descampado que ficava no condado de São Luís Obispo, próximos às montanhas de Santa Lúcia, entre Paso Robles e Cayucos. Jack, aqui é o David. Estou a caminho de São Francisco, voo 1771. Eu te amo. Eu queria poder dizer mais, mas eu te amo. Essa mensagem que eu acabei de ler pra vocês
foi deixada pelo ex-namorado da funcionária da US Air, Jacqueline Camacho, no dia 7 de dezembro de 1987. Esse ex-namorado da Jacqueline, ele também trabalhava na US Air e eles haviam rompido alguns meses antes. Mas quem era esse homem? David Burke, de 35 anos, era agente de passagens da US Air e tinha sido demitido em 19 de novembro após ser flagrado roubando $69 de recibos de coquetéis em um voo por uma câmera escondida. Segundo o FBI, a Jacqueline, ela residia em Hawthorne e ela teve que entrar com uma ordem de restrição ali contra o David, porque ele supostamente a teria estrangulado em uma discussão que os dois tiveram. Pelo que eu entendi, ele meio que ia ser processado e tudo mais, só que antes de ter o julgamento, o que foi que aconteceu, né? O que foi que o David aprontou? Vai até a casa de um amigo dele e ele fala que estava muito deprimido, porque primeiro tinha sido demitido, depois a ex-namorada dele, que ele tanto amava, estava processando ele por ser um homem agressivo e tudo mais, e que ele estava muito mal da cabeça. E aí, gente, não fica claro se o amigo dele emprestou essa arma calibre 44 pra ele, ou se foi o David que pediu, enfim, coisa de americano, né? Empresta a arma pra gente que já não tá muito bem psicologicamente. E aí, o fato é que ele pega essa arma, e aí ele vai, né, no dia 4, decore bem essa data, no dia 4 de dezembro de 1987, esses dias antes do fatídico dia do voo 1771. Enfim, o David vai no dia 4 se encontrar com a Jacqueline contra a vontade dela. Ele chega na casa da Jacqueline, obviamente ela não quer responder ele, não quer ter contato, porque ela tava com medo dele. Só que o David, ele não aceita não como resposta. Acho que já deu pra vocês perceberem. Então ele entra na casa dela, coloca uma arma na cabeça dela, essa arma que ele pegou emprestado do amigo, e faz ela de refém junto com o filho de 6 anos de idade. E aí ele obriga tanto a menina de 6 anos de idade quanto a Jacqueline a entrarem no carro. E a Jacqueline precisa ficar dirigindo ali em torno de 6 horas pela cidade com ele, enquanto ele conversa com ela e meio que tenta convencer ela a voltar com ele. Não fica claro como que a Jacqueline conseguiu sair dessa situação horrível, né? Principalmente porque ela tava com a filha dela. Mas o fato é que, pelo menos fisicamente, as duas não se feriram. Psicologicamente, obviamente, isso deve ter abalado tanto a mulher quanto a filha. Mas fisicamente, pelo menos, nenhum dos envolvidos ali saiu ferido. Não fica claro porque que o David não foi preso. Porque, gente, pelo amor de Deus, isso é um fato absurdo. Ainda mais por envolver uma criança de 6 anos de idade. Mas aparentemente o David deve ter pago algum tipo ali de fiança, ele não ficou preso e o que ele falou pra polícia foi que eu não queria machucar ninguém, eu só queria conversar, mas a Jacqueline não queria conversar comigo e o único jeito que eu encontrei foi botar uma arma na cabeça dela e da filha dela. Enfim, não foi preso, nada aconteceu com ele, pelo menos não nesse dia. E não se tem informações, mas muito provavelmente ela prestou alguma queixa contra ele e tal, mas enfim, ele não ficou preso. Quem era David Burke? David Augustus Burke nasceu em 18 de maio de 1952 em Croydon, Londres. Ele era filho de pais jamaicanos, a Iris Winifred Henry Burke e Altamont Uriah Burke Sr. Ainda quando o David ele era criança, cerca de 6 anos de idade, ele imigrou com a família para Rochester, em Nova York, porque a família estava ali, né, procurando melhores oportunidades de trabalho. Por exemplo, o pai do David, ele trabalhava como taxista ali do aeroporto que ficava em Rochester, em Nova York. O David, mais tarde, ele ingressou na US Air, onde trabalhou cerca de 16 anos como agente de atendimento, primeiramente em Rochester e depois em Los Angeles. Um fato meio triste, assim, né, sobre a família do James é que no ano de 1980, o James, ele perde um irmão, né, ali por overdose. O irmão, aparentemente, era adicto à heroína, o que não era muito incomum na década de 80 entre a comunidade negra, infelizmente. Então, esse irmão dele acaba morrendo e óbvio que isso abala a família, mas pelo que eu entendi, as pessoas ficaram consternadas e tudo mais, mas a família era meio sólida, então não houve nenhuma quebra assim muito grande. Mas o fato é que, gente, eu acho que uma mãe e um pai, só pelo fato de perderem um filho já, né, atinge bastante, ainda mais se for de uma forma tão trágica quanto é uma overdose. Uma parte da personalidade do James é desbloqueada nessa parte da história. Em 1984, o David, ele pegou no flagra furtando ali cerca de $45 em, creio eu que tenha sido tipo miudezas mesmo assim, algum alimento, alguma coisa de valor muito baixo, em uma mercearia de Rochester. O que é dito é que quando o James foi preso, ele não negou, ele realmente assumiu que estava furtando e se declarou culpado ali numa acusação menor ali, eu acho que menor que furto ainda,
de uma conduta desordeira. Pelo que eu entendi, ele paga uma fiança e tudo mais, e ele acaba saindo em liberdade e respondendo um processo em liberdade. Em 1985, outra coisa acontece com o David envolvendo a justiça. Pelo que eu pesquisei, estava acontecendo uma investigação ali de tráfico de drogas internacional, né, entre Jamaica e Nova York, estado de Nova York. E o nome do James apareceu ali em algumas etapas dessa investigação. O que o FBI relata é que houve uma escuta telefônica extremamente confidencial, onde o nome do James ele foi captado. Pelo que eu entendi, não foi captado ele falando nessa escuta, mas o nome dele foi mencionado em alguma negociação ali de drogas. O FBI fala que eles não tiveram provas o suficiente para aprender e processar o David, mas que tudo levava a crer que o David estava envolvido. Então, o que aparentemente acontecia era que o David ele usava ali a influência que ele tinha no trabalho dele, né, para facilitar a entrada de drogas como maconha e cocaína que vinham da Jamaica para entrarem nos Estados Unidos através de Rochester, em Nova York. Novamente, não duvido que o James fazia, né, parte desse esquema, não duvido, até porque a gente viu que a personalidade dele, a índole dele não era muito boa, contava pra mulher, pra criança e tudo mais, ele fazia isso tão tranquilamente, mas a gente também não pode descartar a hipótese de que talvez houvesse racismo ali por parte do FBI e muito provavelmente também do trabalho dele. Mas o fato é que nunca ficou comprovado que o James ele era responsável por algum, né, nível ali do tráfico, visando ter uma vida nova, o que eu achei um pouco suspeito, sai ali de Nova York e vai para a Califórnia. Na vida pessoal, o David ele nunca se casou, mas acabou tendo 7 filhos com 4 mulheres diferentes. Segundo vizinhos e colegas de trabalho, o David ele era descrito ali de um modo meio ambíguo, digamos assim, né? Muitas vezes ele era simpático e prestativo, só que ele também poderia ser temperamental e violento quando quisesse. No dia 19 de novembro de 1987, foi o dia que o David ele foi demitido da US Air depois de, né, ser acusado de roubar cerca de 69 dólares ali da companhia, do lucro da companhia em relação aos coquetéis que eram vendidos ali nos voos. Ele falou pra John Ann Smith, que era uma mãe, acho que ela era a mãe de 4 filhos dele, né, e ele falou pra John Ann que ele tinha sido vítima de uma injustiça, mas que ele iria conversar ali com o supervisor dele e tudo mais, e que ele iria ser reincorporado ao cargo dele. O que mostrava que ele não estava 100% certo que ele iria ser demitido, né? Que ele muito provavelmente iria conversar ali e ele conseguiria resolver a situação. Aqui é dito também, não só pela ex dele, mas como colegas de trabalho, que o David, ele constantemente se sentia injustiçado ali no trabalho dele. É dito que ele se sentia constantemente vítima de racismo, né? Ele sempre dizia que ele era tratado por outros funcionários por ser negro, não só ele, mas como outros funcionários negros também da companhia. E que um episódio que deixou ele muito fulo da vida foi que quando ele foi pra Califórnia, ele meio que foi rebaixado ali do cargo dele, enquanto uma mulher branca que tinha menos idade e menos experiência, né, não vamos esquecer que o David trabalhou por 16 anos na US Air, ela conseguiu ser promovida e o David não, ele foi rebaixado. Aí, gente, eu não estou duvidando, porque eu tenho certeza, né, os Estados Unidos realmente é um país extremamente racista, ainda mais ali no contexto dos anos 80, a gente sabe que realmente é um problema seríssimo que assola não só os Estados Unidos, mas como toda a humanidade, né, Finlândia, Brasil, todos os países tem esse problema e é uma chaga mesmo, é uma coisa absurda que isso ainda exista, mas a gente sabe que isso acontece e acontece e acontece. Só que eu me questiono que, obviamente, o James deveria sofrer esse tipo de preconceito, mas será que ele não foi rebaixado por conta das condutas que ele estava tendo fora do trabalho? E com o nome dele sendo ligado ali a investigações de tráfico de droga internacional? Será que não foi isso que fez com que ele fosse rebaixado? Será que foi só realmente a questão de não gostarem dele pela cor da pele? Eu acho que foi os dois, tá? Eu acho que foi uma união dos dois e meio que eles, não vamos demitir ele, mas também não vamos dar muita confiança pro David. O Júlio Ramos, que era um funcionário ali da empresa e que também aparentemente era mais chegado ali com o David no aeroporto de Rochester, ele fala que o Burke era muito agradável com todos, mas especialmente com os negros. E outro funcionário do aeroporto disse que o David, ele achava que os negros mereciam mais gentileza porque passavam por momentos mais difíceis. A Iris Burke, né, de 71 anos na época, que era mãe do David, ela disse que o filho era muito inteligente
e que era muito difícil de acreditar que o David teria sido responsável pela tragédia do voo 1771. Ele sabia que o trabalho duro é o que te leva pra frente. Ele era ambicioso, comprou um caminhão para limpar a neve, investiu em imóveis, consertou carros. Ele era um faz-tudo. Apesar da sensação do David, né, que deveria ter progredido mais rápido, a família dizia que ele era um homem muito alegre e muito generoso. Ele era extraordinariamente dedicado aos filhos e compartilhava seu dinheiro e tempo com eles, disseram membros da família. Ele era muito simpático, acrescentou o Júlio Ramos. Tinha muitos amigos aqui. Lembra que ele falou pra John Ann, né, que era a mãe dos filhos dele, que ele iria ter uma conversa com o supervisor dele para resolver esse problema aí dele ter sido, né, afastado e posteriormente demitido. É dito que o David ele se encontra com o Raymond F. Thompson em uma tentativa frustrada de ser reintegrado. Só que ele tem essa reunião e o Raymond fala que ele não vai ser reintegrado, que de fato ele havia sido demitido da US Air e que não iria haver uma segunda chance. Com isso, o David ele compra, né, tickets ali, compra passagem de avião, na verdade só a passagem de ida, no voo 1771, que era conhecidamente um voo em que o Raymond, né, pegava constantemente ali pra ir pra São Francisco, na Califórnia. O que entendi era um voo até mesmo diário que o Raymond pegava. Eu acho que talvez ele morasse em São Francisco, mas ele ia sempre pra Los Angeles ali pra trabalhar. Então, como era um pouco mais de uma hora de percurso, era quase a mesma coisa de você pegar um carro e passar uma hora na estrada. Então, para americano, isso é um tempo tranquilo. Voltando pro dia do incidente do voo 1771. O que é dito, né, quando o David foi pegar esse voo, ele meio que conseguiu burlar ali a segurança. Ele estava com a arma de calibre 44 que ele tinha pego emprestado de um colega de trabalho. E aí, por ele apresentar as credenciais ali, né, de trabalhar na US Air, meio que passou batido. Os caras deixaram ele passar ali, não revistaram ele pra ver se ele tinha algum material, né, porque obviamente confiaram. Não, o cara trabalha na empresa aérea, trabalha no aeroporto, então não é possível que ele, né, irá fazer algo. Então, eles deixam o David passar. Pelo que eu entendi, o David ele ainda estava com as credenciais dele, que ele iria devolver, se eu não me engano, era no dia seguinte. Então, como ele ainda estava com as credenciais, ele só apresentou e, né, deixaram ele passar. A partir daqui as coisas vão ficando muito bizarras, tá? Vão ficando estranhas e até culminar na tragédia que eu contei pra vocês lá no início do vídeo. Depois de embarcar no avião, o David ele acabou escrevendo uma mensagem em um saco de enjoo, né, de papel ali, que provavelmente deu ao Raymond Thompson. A mensagem dizia: "Oi, Ray. Acho meio irônico termos terminado assim. Pedi clemência para minha família. Lembra? Bem, eu não recebi nenhuma e você não receberá nenhuma também." O que o FBI acha que aconteceu foi que o David entrega, né, essa mensagem escrita num saco de vômito que, creio eu, que antigamente era tipo uns saquinhos de papelão. Hoje em dia, pelo que eu lembro, é meio que um plásticozinho, mas eu acho que na época era meio que tipo um papel, um saco de papel. Ele entrega essa mensagem pro Raymond e aí, enquanto o Raymond provavelmente lê aquilo, né, que ele recebeu, o David vai no banheiro. E aí, obviamente, não se sabe se o David foi fazer as necessidades dele ou se ele só foi mesmo, sei lá, ter ali, respirar fundo, enfim. O que se sabe é que provavelmente o David foi pro banheiro e aí depois de alguns minutos ele volta. E aí quando ele volta, gente, ele atira 2 vezes no Raymond. Muito provavelmente, tá? Porque depois eu vou falar pra vocês porque que ninguém tem certeza de que isso aconteceu. Enquanto a aeronave voava a cerca de 6.700 metros de altura, a caixa preta, ela registrou o capitão Lindemont, ou o primeiro oficial, não tem muita certeza aí nos registros, mas de fato foi um deles dois, perguntando ao controle do tráfego aéreo sobre relatos de turbulência. E aí, durante a resposta do controlador, foi que foi captado o som de 2 tiros. Aparentemente, nesse momento, que o David, ele atira no Raymond Thompson, que era o chefe dele, né, antes dele ser demitido. Pilotos, né, na verdade, provavelmente o capitão, ele fala que relatou, né, dito, né, pelo FBI, que ele relatou 2 vezes ao controlador central de voo que houve tiros disparados a bordo da aeronave. E aí, quando o controlador perguntou, né, ao piloto se ele queria desviar ali para Monterrey, a gente tem Monterrey no México, só que eu não acho que foi para Monterrey no México. Provavelmente é Monterrey, alguma cidade que tem ali na Califórnia também. Então o controlador de voo pergunta se o capitão não quer, né, desviar o voo ali para Monterrey. Só que antes
que o capitão pudesse responder, a voz de uma mulher meio que interrompendo ali a conversa. Acredita-se que a voz feminina, né, era da comissária de bordo Debbie Neal. E aí a única palavra que se pôde ser discernida dessa voz feminina na gravação foi a palavra capitão. Esse diálogo foi aí seguido em um segundo depois por uma voz masculina dizendo algo que era praticamente inteligível ali na gravação da Caixa Preta, mas que terminava com a palavra problema. A transcrição do FBI observa que essa pode ter sido a voz do David Burke. E aí, imediatamente depois dessa troca, né, aí de palavras e tudo mais, mais 2 sons de tiro foram ouvidos, seguidos por outro tiro 6 segundos depois. O que se sabe é que o David, ele atirou nos comissários de bordo. Possivelmente, ele as matou com esses tiros. 15 segundos depois, a Caixa Preta, ela registrou o som da porta da cabine abrindo ou fechando, também como o aumento do ruído do para-brisa do avião, porque o avião ele descia e conforme ele descia, ele também acelerava. E tudo isso leva a crer que o David, ele empurrou a coluna de controle para baixo para fazer com que o avião ele descesse assim, o mais reto possível, né, o mais 90 graus possível para que atingisse o solo. Tem a teoria de que o capitão ele possa ter caído sobre a manopla, creio eu que é assim que se chama. Só que eu acho que a teoria que faz mais sentido, assim, baseado na Caixa Preta e nas investigações, é que foi o David que realmente colocou para baixo para que o avião colidisse com o chão. E aí, o último tiro provavelmente foi ouvido ali na parte onde os passageiros ficam, né, na parte ali do avião, depois da cabine do capitão e tudo mais. E aí muitas pessoas, né, partem do pressuposto que o David ele se matou antes do avião colidir com o solo. Mas o que o FBI acha que faz mais sentido é que a vítima mais provável do último tiro foi o piloto da PSA fora de serviço, o Douglas Arthur, que provavelmente estava tentando entrar na cabine para recuperar o avião, né, dali do mergulho. O que o FBI acha isso, né? O FBI tem provas disso. Porque quando a arma foi encontrada, o dedo do David tava nesse gatilho, né? Assim, só a falangezinha do dedo dele tava nesse gatilho. E isso indicava que quando o avião entrou no solo, o David ele estava segurando a arma. Então, ele muito provavelmente estava vivo, porque se ele tivesse atirado em si mesmo, provavelmente a arma teria caído no chão. O último ato do David, antes dele morrer, foi apertar o gatilho e ficou vivo depois, porque se ele não tivesse feito isso, muito provavelmente ele teria desfalecido e a arma teria caído no chão e o dedo dele não teria ficado pendurado ali no gatilho. Então essa é a teoria que, segundo o FBI, faz mais sentido. Ele não se matou, ele morreu na queda e antes disso ele matou uma
uma última pessoa, que muito provavelmente foi o piloto fora de serviço, né, o Arthur. 4h16, o avião caiu numa encosta na fazenda de gado Santa Rita. O avião foi estimado ter caído a uma velocidade um pouco mais rápida do que a do som, de 1.240 km por hora. Foi tão forte, o avião aparentemente caiu a 70 graus, né, então não foi reto, mas foi quase isso. E aí o impacto foi tão forte, né, o acidente foi tão, assim, mortal, que apenas 11 dos 43 corpos conseguiram ser identificados. Basicamente, ninguém sobreviveu ao acidente, obviamente. E a força do impacto fez com que os restos mortais ali das pessoas que estavam no voo fossem muito pequenos. Os restos mortais de 27 passageiros nunca foram identificados. Com base na mensagem da secretária eletrônica que o David deixou para ex-namorada Jacqueline Camacho, e também pela gravação ali, né, de áudio da caixa preta, e também pela arma, né, do amigo do David, o FBI chegou à conclusão que de fato ele foi o grande causador ali do acidente envolvendo o voo 1771. Eu gosto muito de assistir um canal chamado Aviões e Música, que é um avião muito conhecido, que é um canal, perdão, muito conhecido, né, com o Lito, e ele fala que nenhum acidente na aviação ele é em vão. Ele sempre diz isso, que quando há um acidente, o acidente é sempre usado para melhorar ali as regras de segurança, né, para melhorar a aviação como um todo. E com esse acidente não foi diferente. Como muitos executivos, né, de empresas muito grandes dos Estados Unidos estavam nesse mesmo avião, se eu não me engano, gente, 3 ou 4 executivos ali da Chevron estavam nesse voo, fora de outras grandes companhias, tá? Foi a partir daí que as grandes empresas meio que têm uma política ali interna de que os seus executivos, eles nunca viajam no mesmo voo. Se eles precisam ir para o mesmo lugar, eles sempre vão em voos separados para evitar, né, que todo mundo morra ao mesmo tempo e meio que se instaure um caos ali na empresa à procura do próximo, né, CEO ali, regente da empresa. E com esse ocorrido, né, com essa tragédia, as empresas, não só as empresas, mas também os aeroportos ali dos Estados Unidos começaram a prestar mais atenção nas normas de segurança mesmo ali na revista dos passageiros. As leis federais, elas foram aprovadas para garantir que todas as credenciais de funcionários de companhias aéreas e aeroportos fossem apreendidas quando um membro da equipe deixasse o seu carro. Então, foi demitido, já entrega tudo que tem na empresa para você, né, Deus o livre, não fazer uma loucura. E além disso também, né, a revista foi mais intensificada, e eu acho que o acidente que causaria, né, uma mudança ainda mais profunda ali nas normas de segurança e tudo mais, só iria vir no ano de 2001 com, né, o famoso 11 de setembro. Gente, esse foi o vídeo de hoje. É realmente uma história muito louca, né, se você for pensar. Não é uma história muito comum, tiroteios em avião, né, pelo menos não no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos a gente sabe que infelizmente eles têm esse problema muito sério com armas, e esse problema muito sério de homens e suas frustrações. Então é até corriqueiro esse tipo de coisa, mas não tão corriqueiro em aviões que estão voando, né? E obviamente é uma história muito triste também, que serve de alerta aí, né, para pessoas que não estão bem psicologicamente. Não empreste armas para essas pessoas, porque a possibilidade de dar uma treta é gigante. Mas enfim, essa foi a história de hoje. Cuidem bem das pessoas que estão psicologicamente abaladas, prestem atenção nos sinais. E polícia, se o cara ameaça a mulher com a arma, criança com arma, faz de refém, prenda, né? Prenda. Não espere pelo pior acontecer, porque assim, muito provavelmente, se o David tivesse sido preso ali quando ele fez aquela besteira com a ex dele, muito provavelmente nada disso teria acontecido. Mas enfim, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá, se gostaram, deixem um like. Se tiver alguma crítica construtiva, deixem aqui embaixo também, para que eu possa melhorar e trazer vídeos mais legais, com mais informação pra vocês. E compartilhem também, gente, por favor, para que eu tenha mais incentivos para trazer conteúdo aqui pra plataforma. É isso, um beijo e até a próxima.